Vocês, pais que fazem homeschooling, vocês não estão preocupados com a socialização do filho de vocês? Ai, mas vocês estão criando essa criança numa bolha! Vocês acham que vão criá-las isoladas do mundo, da realidade? E como ela vai saber lidar com esse mundo mau quando ela ficar maior e chegar na faculdade? Como que ela vai saber lidar com a diferença das crianças que pensam diferente dela? Ah, vai ser preconceituoso, racista ou sectário! Saco! Tem que ter muita paciência para responder as perguntas que são sempre as mesmas, né? E a socialização. É sobre isso que nós vamos falar. É isso. Chicotinho. A gente teve que respirar fundo muitas vezes para fazer esse vídeo, porque dá vontade de chutar o pau da barraca. Gente, essa questão da socialização geralmente é um dos primeiros questionamentos que a gente recebe quando começa a educação domiciliar. Primeiro a família questiona, e depois a gente vê até juízes de Supremo Tribunal falando sobre isso. E a socialização? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão para que, quem sabe, possa clarear para você que está nos assistindo, né, e possa amenizar aí todas as preocupações, porque as pessoas acham que elas estão mais preocupadas com os nossos filhos do que nós que somos pais. É verdade, acho que a gente é dois retardados que não tem juízo algum e que pegaram os meninos, estão criando eles que nem aquelas seitas, estamos doutrinando os nossos filhos num universo paralelo. Essa mentalidade ronda por aí, em parte por culpa de um cabra chamado Paulo Freire, que inventou essa palhaça, inventou nada. Ele na verdade pegou umas ideias roubadas aí de um missionário que esteve no Nordeste, depois a gente fala sobre isso, e trouxe o socioconstrutivismo, essa socialização, tirando os esportes individuais, as ginásticas que trabalhavam o indivíduo e colocando esportes coletivos. Vamos jogar vôlei, vamos jogar futebol. Pra quê? Um esporte, um exercício individual, uma ginástica? Não! Esporte coletivo pra quê? Pra se socializar! Aí chega Emília Ferreiro, Vygotsky. Então a gente está imbuído dessa mentalidade no universo escolar e acha que socialização é juntar um bando de crianças de manhã cedo, colocar junto para poder conviver aleatoriamente, indo para a sala de aula, aprendendo ali alguma coisa e voltando para os pátios. E ali é a socialização. Aí então a criança vai aprender a lidar com o outro. Olha que mágico! Então a gente tem gigantes da história da humanidade que foram os pobres coitados que não entendiam de nada. Eram grandes gênios, né? Mas eles não viveram na escola, não foram socializados na escola e por isso não deram gente ninguém. Foram os pobres coitados! Gente, a escola compulsória nos moldes que conhecemos hoje é do século XIX pra cá! Tudo bem, não vivemos mais naquela época, Deia. Estamos numa época moderna, pós-moderna, e as coisas mudaram, né? Apesar do ser humano não ter mudado, mas as coisas mudaram, né? Principalmente no Brasil, que tem uma das piores educações do mundo, tá? No PISA, tá? O Brasil ocupa ali o 4º ou 3º lugar em educação mundial, de baixo pra cima. Vivemos um caos, esta é a realidade. Quando a gente vai olhar toda essa questão da socialização, a gente pode partir daquilo que é a base, né? Como Deus cria o mundo, a sociedade, parte de uma base que é família. Dá uma ordem ao homem, crescer e multiplicar. Porque neste ambiente familiar, onde convivem as diferentes idades e hierarquias, é um ambiente, o primeiro ambiente propício para a socialização. E o mais importante. E o mais importante. E o eficaz. Quando a criança vai para a sala de aula, ela convive com o igual, da mesma idade. E o que isto convida a criança a fazer? A formar guetos, a formar panelinhas, os pequenos grupos daqueles que lhes são iguais. Aí sim acontece a primeira forma de sectarismo, de divisão. Porque aquela criança só vai conviver com o que tem o mesmo celular que ela, com o que gosta das mesmas músicas que ela, que tem os mesmos pensamentos, assiste os mesmos programas que ela, e ela só vai saber falar daquilo e se relacionar com aqueles. Dentro daqueles pequenos grupos. O que nós temos visto com crianças que vivem a educação domiciliar? São crianças educadas
que sabem conversar com um adulto, com um adolescente mais velho do que ele, que sabe se relacionar com o menorzinho, com o cuidado que precisa ter, que sabe respeitar os mais velhos. E eu não estou falando dos meus filhos, eu estou falando de crianças que conhecemos de outras famílias que fazem educação domiciliar. Que crianças educadas! Você senta para conversar com um menino de 11 anos, por exemplo, e ele sabe te falar de diversos assuntos, com todo respeito, com um linguajar vasto, que não é aquela coisa monossilábica que muitas vezes os adolescentes têm por aí. Sim, não, não sei, tipo isso. Mais ou menos. E pronto, acabou o diálogo. Agora você conversa com uma criança educada em casa, que lê muito, que conhece muito, que pesquisa muito. Meu Deus, ela dá um show em você que é adulto. Que escuta música boa, música de verdade, que a gente tem escutado nas escolas, crianças botando funk no celular e ali vira aquele pandareco todo, Então, as crianças educadas em casa, geralmente são mais criteriosas no gosto musical também. Como aqui em casa, por exemplo. Não queria ficar puxando exemplo aqui em casa, mas a gente está aí com os nossos filhos. A gente fala em Beethoven para o Bento, ele gosta. A gente fala de Vivaldi para o Matias, ele gosta, Então, o Bento já puxa mais para o Beethoven, o Matias gosta mais de Vivaldi. Às vezes eles ficam até rivalizando, falando não, que Beethoven é melhor, não, Vivaldi é melhor. E aí eles vão criando um gosto por aquilo que é mais requintado. Não que a gente está falando isso porque a gente, bobeira, vocês estão se achando os melhores. É pecado no Brasil a gente buscar o que existe de melhor, o que existiu de melhor na educação, o que existiu de melhor na alfabetização, na arte, na música. Esse é o nosso pecado? Agora, as crianças educadas em casa, elas são mais socializadas, elas são geralmente líderes comunitários. Tiba, de onde vocês estão tirando isso aí? Isso é da cabeça de vocês, baseado em algumas experiências particulares que vocês têm. Será, Adélia? Não, a história já mostra, a partir de famílias em número grandioso que já vivem isso nos Estados Unidos desde a década de 60, por exemplo, famílias no Brasil que já têm seus filhos crescidos e que praticaram a educação domiciliar, que são crianças respeitosas, que respeitam o pobre, o negro, o mendigo, que sabem servir aqueles que mais necessitam. Gente, é impressionante, essas crianças têm um senso de sociedade e de serviço maravilhoso, coisas que na escola elas não aprendem. E não estamos aqui falando contra a escola ou contra toda a escola, mas contra este sistema moderno que transforma os nossos filhos em pequenos doutrinados, naquilo que há de pior. Veja, existem boas escolas sim, que respeitam a criança e que passam para a criança o ensinamento e os verdadeiros valores. Mas a gente sabe que isto não é uma regra no Brasil, infelizmente. E nem no mundo. A gente sabe o caos que nós estamos vivendo também nesse sentido. Agora, somos contra a escola? Não somos contra a escola. Toda vez que a gente fala de homeschool, tem gente entrando nos comentários falando, mas a escola também pode ser boa. Eu sei. Existem boas escolas, existem bons professores, sim, maravilhosos professores, gente, que dão o seu melhor, que se preparam, que buscam, que pesquisam, que leem e querem realmente edificar uma criança. O que nós somos contra é esses moldes da escola atual, tirando algumas exceções. Este modelo nós somos contra, não aceitamos e não queremos. Mas o que nós queremos com este vídeo é clarear um pouco esta questão da socialização, que vem também como uma rajada de críticas para cima de famílias que praticam a educação domiciliar. Por exemplo, neste domingo nós iremos nos reunir com diversas famílias homeschoolers aqui na região onde moramos. E as crianças farão apresentações de poesias, de música, irão brincar, se conhecer, interagir. Nós pais vamos nos reunir. Então, tudo isso é socialização. Nossos filhos estão agora convivendo com outras pessoas enquanto gravamos este vídeo. Estão na casa de amigos nossos, convivendo com diferentes idades, com bebês, com jovens, com adultos, com vovô, com vovó, com muitas realidades que estão construindo eles como pessoa, estão ensinando eles a serem respeitosos, a interagirem, a conversarem. E a criança se socializa também no judô, que eles vão na natação, no reforço escolar, na aula de inglês. Gente, a criança está inserida na sociedade. Vamos parar com isso, tá? Socialização. O problema da socialização do homeschool. Tá, a gente não vai ficar falando mais coisa aqui da nossa experiência. Vamos pegar dados. Vamos pegar dados dos Estados Unidos. Por que Estados Unidos? Porque lá já se aplica, já se regulamentou o homeschool há muito tempo. Então, quando a gente
gente tem um campo já bem trabalhado, já de longa data e uma experiência, isso então se torna modelo para nós. Ah, mas é os Estados Unidos. Gente, criança é criança em todo lugar, seja aqui, seja no Afeganistão. Então é ser humano, nós somos da raça humana. Então a experiência de lá serve sim para cá. Fica parecendo que os Estados Unidos é Marte, entendeu? É um outro mundo, outra galáxia. Tem gente que acha isso mesmo. Jovens educados em casa. Isso aqui é uma pesquisa feita pela revista Estudos Nacionais, excelente revista, que tem como base Brian de Ray, PhD, publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisa sobre Educação Domiciliar nos Estados Unidos. Jovens educados em casa têm demonstrado graus de sociabilidade normais e acima da média. Pesquisas verificaram traços de habilidades de liderança, autoconhecimento, autoestima, participação em serviços comunitários, entre outros. Jovens educados em casa são regularmente mais envolvidos em atividades sociais e educacionais junto à comunidade. Comumente envolvem-se em atividades e grupos tais como escoteiros, igrejas, atividades esportivas da comunidade, voluntariado, etc. Também líderes pró-vida. Muitos líderes pró-vida têm saído desse ambiente. Adultos que foram educados por homeschooling têm se demonstrado politicamente mais tolerantes em relação aos que foram educados por escolas. Uma pesquisa verificou que o homeschooling dá a crianças e adolescentes a chance de se perguntarem quem eu sou e o que realmente eu quero, né? Não é aquela instrumentalização da educação a fim de obter um sucesso financeiro. Não, no homeschooling a gente aprende a amar a sabedoria. Esse é o grande segredo, né? Amar o conhecimento, amar a verdade, buscar o conhecimento, não porque tem que fazer uma prova, não porque tem que tirar nota, não, mas porque ela ama o conhecimento, ela quer buscar cada vez mais a verdade. Esta é uma das características das crianças homeschooling. Para medir o sucesso efetivo do homeschooling, uma pesquisa foi realizada em adultos que foram educados por homeschooling por mais de 7 anos. A pesquisa demonstrou, por exemplo, que estes adultos demonstraram ser mais participantes em serviços comunitários do que a média geral da população. Esses adultos demonstraram maior engajamento em eleições e exercendo o direito de voto em comparação à média da população. Ingressam na universidade em maior percentual do que a média geral da população. Na vida adulta, compartilham dos valores e crenças dos seus pais com maior facilidade. Sim, as crianças educadas em casa, elas são geralmente moralmente mais preservadas, e nos Estados Unidos, nas universidades, são todas primeiros prêmios. Está aí o resultado para mostrar que a criança educada pelo processo do homeschooling, ela não é um ET, não é um gorila. E aquele velho argumento de que a criança precisa se relacionar com os diferentes, ele cai por terra, porque a família é o primeiro lugar onde existem pessoas diferentes. A mãe é diferente do pai, na questão de homem e mulher, nos temperamentos, cada irmão vem com um temperamento diferente, um gosto diferente, um jeito diferente, e é ali sim, na família, que primeiro eles aprendem a conviver com as diferenças. Isso não é verdade? Além disso, eu queria lembrar aquilo que está escrito no livro Maquiavel Pedagogo, onde o autor diz que as crianças, quanto mais cedo se afastarem de seus lares, mais facilmente estarão suscetíveis às influências externas. Ou seja, quanto mais cedo uma criança for para a escola, mais facilmente ela será influenciada pelos colegas, por professores, por um governo totalitário, por ideologias, por tudo aquilo que for apresentado a esta criança. E este é um grave problema que o Brasil vive hoje, com uma base comum curricular. O que o governo estava querendo fazer, mesmo de fato, era esse processo de doutrinação, não sei se a gente pode dizer assim, mas de ideologização, passando para elas aquilo que o governo acredita, aquilo que o governo quer, transformando elas em cobaias, na verdade. É isso que a Base Nacional Comum Curricular quer fazer com a educação dos nossos filhos. Uma socialização forçada, onde a criança tem que ficar ali 5 horas sentada ao lado dos seus coleguinhas. Isso não é socialização, gente. A socialização ela é livre, ela é espontânea. Nós
adultos não temos direito de escolher as pessoas com quem queremos nos relacionar? Nós não escolhemos as famílias amigas da nossa família, as pessoas que pensam parecido com a gente, com quem nós queremos nos relacionar? Por que a criança precisa ser obrigada a passar ali 5 horas sentada ao lado às vezes de pessoas que ela nem conhece e que não tem nada a ver com aquilo que ensina a sua família, com aquilo que pensam os seus pais? Obrigatoriedade da socialização, da escolarização. O homem é livre, a pessoa é livre e nós, famílias, é que precisamos escolher com que idade os nossos filhos irão para a escola ou conviver com a grande sociedade. Eu sei que tudo isso que a gente está falando para vocês pode soar estranho. Até hoje a gente foi acostumado a escutar lugar de criança na escola, lá ela vai ser socializada, introduzida na sociedade. Geralmente as pessoas que questionam a socialização no homeschool, elas não sabem o que é socialização. Eu queria perguntar para essa pessoa, olhando no olho dela, perguntar para ela, me defina socialização. Dificilmente essa pessoa terá uma clareza do que seja socializar. E por outro lado eu vejo que até empobrece de certa forma a missão da escola. Então a criança tem que ir para a escola só para socializar? Só para conviver com os coleguinhas? Só para praticar esportes junto com os outros, para brincar na hora do recreio com outras crianças? Não, a missão da escola é muito mais do que isso. No entanto, o primeiro questionamento que escutamos a respeito do homeschool é sobre a socialização, Depois é que as pessoas vêm perguntar, mas será que vocês vão ter condições de ensinar todos os conteúdos para os seus filhos? Será que vocês são capazes? Nem sempre seremos capazes, mas buscaremos ajuda, vamos atrás de outras pessoas que poderão nos auxiliar nesta missão. Hoje existe uma gama de materiais que podem auxiliar, estão auxiliando os pais, como por exemplo do Instituto Cidade de Deus. Entra lá no site, você vai conhecer institutocidadededeus.com.br. É um material apostila que a gente usa aqui para os nossos filhos, que vai até o 3º ano do 2º grau, na minha época chamava assim. É um material vastíssimo, profundíssimo e que se dedica a oferecer aos pais cristãos aquilo que eles querem: fé e conteúdo científico, prático, das matérias, das disciplinas convencionais, português, matemática, geografia, história. Assim como estes materiais, existem outros e são muitos os materiais disponíveis aos pais que querem ensinar os filhos. Mas a questão da socialização, eu acho que caiu por terra. Vamos parar com isso. Se a gente não sabe nem o que é socialização, não venha querer dizer que pai homeschool está criando o filho numa bolha, está privando da socialização. Isso não acontece e as pesquisas já mostraram e já demonstraram que é de fato o contrário do que acontece. Se você realmente está preocupado ou não acredita muito que isso realmente acontece, que as crianças homeschoolers são sociáveis e sabem muito bem conviver e se relacionar com outras pessoas, se aproxima de uma família homeschool. Procura saber se existe alguma aí para que você conheça. Hoje são mais de 7.000 famílias homeschoolers no Brasil, então é possível que bem perto de você exista uma. Vocês podem ver até mesmo pelos perfis nas páginas de Instagram e tudo mais, para que você realmente comprove com seus olhos quão sociáveis, quão educadas são essas crianças e adolescentes. É isso aí, gente. Esse foi o assunto e até o próximo programa. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Visite a nossa livraria, livraria.deitiba.com.br. Valeu, gente. Valeu. Tchau.